Louvamos ao Eterno por mais essa oportunidade que temos para darmos aí continuidade ao estudo que iniciamos ontem. Queremos declarar mais uma vez que o Eterno abençoe tudo que for falado, que as nossas palavras, que a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ele, nosso libertador e nosso redentor. Estamos aí dando continuidade ao estudo 21, cujo título Peregrinos rumo à consciência elevada. Ontem nós começamos a falar um pouco sobre essa realidade que vivemos, de sermos peregrinos e estrangeiros aqui nessa realidade, nessa configuração. Lemos o texto, em que diz, lá em Hebreus 11, verso 13, todos os heróis da fé, aqueles que viveram na presença do Eterno, sem terem recebido as promessas, mas as via de longe, e crendo-as e abençoando-as e abraçando-as, confessaram que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Então os homens de fé, os homens de Deus, segundo Hebreus, escritor aos Hebreus, eram homens que se consideravam peregrinos e estrangeiros na terra. Temos que enfatizar mais uma vez que ser peregrino e estrangeiro é apenas nessa configuração que vivemos, aonde nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, como as Escrituras se referem à erva do campo, como as Escrituras se referem ao vapor, que ora aparece e ora desvanece. É nesta configuração que o Eterno estabeleceu até que venha o Mashiach e seja estabelecido o que chamamos de mundo vindouro, ou o início da eternidade e dos propósitos que o Eterno estabeleceu para os seres humanos desde o Éden. É o que nós temos registrado ali no Apocalipse como a Nova Jerusalém. Então, nesse tempo em que vivemos, nós aqui nessa existência, nós temos que nos considerar como peregrinos, como viajantes, como aqueles que estão passando, na linguagem que usamos ontem, aqueles que estão passando pelo corredor da existência, ou a antessala para o salão principal. Então é justamente nesse período em que vivemos aqui que nós vamos estar determinando e confeccionando nossas vestes para estarmos diante da resplandecência da luz divina. Nós já estudamos isso em alguns outros estudos, onde falamos que os mandamentos, na realidade, a prática dos mandamentos, daquilo que o Eterno estabeleceu para as suas criaturas, aquilo que o Eterno configurou para cada alma, porque as obras de cada ser vivente já estão escritas no livro, que o Eterno já preparou para cada vida, para que estas vidas andassem nelas. Isso está registrado em Salmos
Então nós temos que corresponder ao que o Eterno espera de cada um de nós nessa existência. Mas, a título do nosso estudo, nós temos que entender que mesmo peregrinos estrangeiros aqui na Terra, nós temos também, é a nossa obrigação, por isso possuímos uma alma e um espírito, nós temos que cumprir os propósitos do Eterno de elevar a nossa consciência. Isso nós já falamos em outros momentos, que nada mais é do que desenvolver os níveis de consciência que possuímos. Tudo que temos visto, os estudos que temos abordado, e a própria Escritura, elas enfatizam isso, o renovar do entendimento, enfatizam que devemos estar sempre transformando, a nossa mente para que possamos alcançar níveis mais elevados. Então é preciso destacar, bem-vindo aí o Neco, todos que estão presentes aí, o Paulo Robert. Queremos informar que não estamos no YouTube, teve um probleminha lá do YouTube mesmo, não consigo acessar a câmera. De formas que nós vamos dar o estudo de hoje pelo Facebook e eu estarei disponibilizando também no Face a transmissão do estudo pelo Facebook. Vamos estar disponibilizando no YouTube. Ok? Então, que vocês possam, na maneira do possível, aí, estar fazendo suas perguntas, estarem participando aí interagindo com o estudo de hoje. Vamos tentar terminar esse estudo hoje. Demos início ontem. Então estamos falando de um assunto que diz respeito à nossa existência, aquilo pelo qual o Eterno estabeleceu para as nossas vidas e para todas as almas que aqui já viveram, que vivem e ainda viverão até a vinda do Mashiach. Então é preciso ter entendimento de como nós devemos peregrinar nesta terra, cumprindo assim tudo aquilo que o Eterno espera de nós. Ok? E isso vai depender muito do nosso entendimento e da nossa busca. Então, como eu havia dito, sejamos peregrinos, entendendo o que o Eterno quer de nós, nas nossas configurações, nos contextos nos quais o Eterno nos inseriu. Vamos procurar, nesta configuração, crescer em níveis de consciência, ok? Então eu pediria que vocês procurassem absorver o máximo desses conhecimentos que nós vamos estar aqui passando. Então, como o texto que já lemos de Hebreus, do capítulo 11, verso 13, aqueles que viveram pela fé são homens que se consideravam aqui na terra como forasteiros e peregrinos. E é o que deve ser também a nossa postura, entendendo que é nossa responsabilidade crescer em níveis de consciência, em espiritualidade. Espiritualidade não tem a ver com religiosidade. O que temos aí em nossas igrejas é muito, e vigiemos para que não venhamos a incorrer no mesmo erro. A grande confusão é confundir espiritualidade com religiosidade. Infelizmente, a grande maioria das pessoas vive uma religiosidade, não vive uma espiritualidade, não despertam esses outros níveis de consciência que todos nós possuímos.
como nós já temos falado muitas vezes, que são níveis que nós precisamos alcançar. Paulo resume isso apenas nomeando, como corpo, alma e espírito, mas na verdade, nos conhecimentos mais profundos existem 5 níveis da alma, desde os níveis, e quando falamos níveis de alma, é aquele nível de percepção, de entendimento das realidades que nos cercam, visíveis ou invisíveis. Porque nós já também citamos o texto no decorrer do estudo de ontem, em que Paulo declara que as realidades visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. Então, as realidades visíveis e invisíveis, nós interagimos e deveríamos crescer na percepção destas realidades, ok? Deus abençoe a Ingrid também. Estejam fazendo aí suas perguntas e considerações da maneira possível. Então, é um assunto muito importante, porque a título de outros estudos, como o anterior, onde estudamos o vinho novo, os anteriores, sobre o mover profético, sobre o interagir com essas realidades espirituais que estão à nossa disposição, mas a grande maioria não usufrui, não se move nessas realidades. Então é necessário nós despertarmos para isso. O apóstolo Paulo, ele já exortava, em suas cartas, que ele gostaria que todos os seus leitores, toda a comunidade do Eterno reinasse com ele em vida. Boa tarde aí, Edirley. Reinasse com ele em vida. Então muitos estão aguardando reinar no reino celestial depois da morte. Isso não é verdadeiro, isso não é bíblico. Nós temos que desenvolver esse entendimento de que nós aqui podemos sim reinar em vida, exercer o reinado como filhos do reino. Obviamente que esta realidade quem vai concretizar é o Messias, é o Mashiach, na sua vinda, pelo nível de alma que ele possui. Ele vai remover toda a iniquidade, todas as impurezas, e vamos poder, aí sim, cobrir a terra com o conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar, como sempre temos falado, onde todo olho verá, como diz o profeta Isaías, a glória do Eterno. Mas até lá nós temos que contribuir para esse fim, como membros do corpo do Mashiach, se é assim que nos consideramos, é o que Paulo tentou explicar. Se somos parte, membros do corpo do Mashiach, do Messias, nós também temos que contribuir para esse propósito, que é um grande privilégio, mas que também tem preço. Que Yeshua deixou isso claro para os seus discípulos, que assim como perseguiram a ele, perseguiriam a todos nós. E que, segundo Paulo, como já abordamos, nós devemos participar dos sofrimentos de Yeshua, o Messias, para que possamos também participar da sua glorificação. Ok? Então, para isso, para que possamos reinar em vida, nós precisamos crescer esses níveis de consciência, de entendimento, senão nós não vamos viver o que o Eterno espera de nós. Nós vamos apenas ser mais um na religião. Ok? Isso é fundamental, como já dissemos, é inerente ao ser humano. Ele possui não só um corpo, mas uma alma,
que é preciso despertar e desenvolver, que essa alma possui outros níveis de capacitação, níveis de percepção, de interação com outras realidades, como já temos falado em alguns momentos. Isso não é somente verdadeiro no aspecto da espiritualidade da luz, como já falamos. Isso é também verdadeiro no aspecto da espiritualidade das trevas, do oculto. E é lá que esse assunto é muito mais aberto, é muito mais aceito do que no nosso meio. Pouco se fala sobre isso nos púlpitos, privando assim a própria igreja de se desenvolver no corpo de Cristo. Ok? Então é preciso entender isso. É o que temos tentado fazer desde o início do nosso estudo. Começamos ontem, a título de outros, onde temos falado um pouco, e sempre temos falado sobre a mente, sobre a consciência, sobre o transformar pela renovação do entendimento, como Paulo tentou ensinar isso ali na sua carta aos Romanos. Então, é imprescindível começarmos a nos familiarizar com essa realidade, ok? Então nós vimos que somos estrangeiros, peregrinos, e nessa configuração nós temos que desenvolver uma consciência elevada. E para isso, preciso refletir em alguns pontos que nós começamos a falar ontem. Paulo também ele vai procurar despertar essa realidade, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, 2, onde ele diz que devemos pensar nas realidades que são de cima e não nas que são da terra. Porque as que são da terra, nós sabemos que é temporal, passageiro, e as realidades do alto é que são as invisíveis, é que são eternas, é que são reais. Nós falamos um pouquinho sobre a virtualidade, sobre a ilusão. Vimos que nós temos aqui um tempo determinado de existência e, se formos perceber, é muito tênue, é muito frágil. E ontem eu tentei encontrar, esse texto. Não foi possível, porque a ferramenta que eu tenho aqui, talvez a tradução, a palavra, eu não encontraria. Mas depois do estudo de ontem, eu fiz uma procura e encontrei esse texto, onde fala do fio de prata. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 6. É dito lá: antes que se rompa o cordão de prata, que já está cordão, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Então está falando antes, querendo dizer que a gente deveria viver de tal forma antes que ocorresse a morte, que é o que Salomão aqui em Eclesiastes usa a linguagem do cordão de prata, do fio de prata, ou do cântaro junto à fonte, querendo dizer que aquela engrenagem, a roda que puxa o cântaro do poço, se romper e quebrar, para nada presta, e o jarro vai se quebrar lá no poço. Assim também eram os chamados fios de prata, que sustentavam e penduravam as taças. Era como um fio de eletricidade muito fino, e que se rompe, o copo se quebra, dando fim assim à sua existência. Assim também é a questão da morte, ok? Está dizendo aqui que está falhando, está travando. Eu espero que esteja tudo bem aí, porque aqui a internet está boa.
Espero que a recepção de vocês aí esteja boa, né? Creio que não seja aqui não. Vamos esperar que a transmissão seja boa para todos aí. Então, só para nós cumprirmos aí, né? O propósito que tive de encontrar esse texto, eu trago aí nessa oportunidade apenas para reforçar o que estamos falando da nossa peregrinação como estrangeiros aqui nessa configuração que vivemos até que venhamos a voltar ao nosso estado original e além, como sempre falamos, do estado de consciência que tínhamos no Éden. Bom, as pessoas estão dizendo que está falhando, está com dificuldade de acompanhar. Não sei se a Edilei está se referindo à internet. Tem para mim que sim. O Neco também está tendo dificuldade. Bom, aqui, gente, aqui está tudo ok. Deixa eu ver aqui novamente. Aqui está tudo ok, a internet aqui está boa. Não sei se está tendo alguma dificuldade aí para vocês aí. Mas aqui, não sei se o sinal também na internet está ruim. Mas não posso fazer muito. A internet aqui, inclusive o sinal do Wi-Fi é muito próximo aqui da transmissão, né? Nós tínhamos esse problema anteriormente, mas eu tentei resolver, está tudo ok. Vamos esperar aí que fique tudo certo, né? Eu não sei por que está ruim. Não está nos dados móveis, está no Wi-Fi. Ok, deixa eu ver aqui. Posso mexer e prejudicar aqui. Vamos aguardar aí para ver se a internet fique boa, né? Procurem sair e entrar novamente para ver se melhora aí. Aqui está tudo bem, não está tendo sinalização de interrupção de sinal, não. Tá ok? De qualquer forma, da maneira possível, procurem acompanhar. Mas se houver dificuldade, vocês vejam lá no Facebook. Espero que todos estejam aí presentes aí. Se tiver o sinal bom, queira sinalizar aí, né? Eu creio que o Neco saiu e entrou novamente. Espero que esteja tudo bem aí na transmissão. Qualquer coisa, queira comunicar aí como está o sinal. Tá certo? Então nós vimos tudo isso, somos peregrinos, temos que desenvolver uma consciência elevada e para isso é preciso refletir em alguns pontos que já começamos ontem. O homem possui uma consciência que não capta realidades espirituais, como sempre temos falado em razão da queda. Foi tirado dele essa capacidade de percepção dessas realidades. Tudo que foi criado não foi criado pelo que é aparente. Nós começamos a ver isso, porque já que estamos falando em elevação de consciência, em aprender e ter um discernimento e percepção maior do que é invisível, nós começamos a declarar de que a própria existência, o próprio mundo, ele foi criado daquilo justamente que não é aparente, é invisível. Isso quem diz é o escritor aos Hebreus, que nós lemos ontem, capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, os Olamot, as dimensões
pela palavra de Deus foram criados. Já explicamos que pela palavra de Deus tem a ver com os pronunciamentos ditos ali em Gênesis, né? E disse Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então as Escrituras estão enfatizam muito essa realidade do invisível e da necessidade que temos de desenvolver a fé. Inclusive é dito que agrada ao Eterno nós buscarmos pela fé. E sabemos que o Eterno não é corpóreo, ele é espírito. Então é necessário, para que tenhamos contato com ele, é necessário nós desenvolvermos esta área, esse aspecto nosso, esses níveis de consciência que nós possuímos, e é preciso estarmos em constante exercício e desenvolvendo essa capacitação. Ok? Obviamente com cuidado, porque como estamos no mundo da mistura, como sempre falamos, existem todo tipo de ondas, vamos dizer assim, de rádio, como temos no mundo físico, temos também as frequências espirituais que permeiam a nossa realidade. Então tudo vai depender de como está o seu receptor dessas frequências. Se temos um receptor de frequências baixas, nós vamos captar energias negativas. Se temos um receptor de energias altas, e isso só é possível quando elevamos e iluminamos a nossa mente, vamos captar as frequências altas, que são o fluxo, o shefa da luz transcendente do Eterno nas nossas vidas, nos dando assim uma plenitude de vida, novidade de vida, como as Escrituras se referem, e interagindo melhor com essas realidades espirituais da luz. Ok? Isso está à nossa disposição, nós já falamos sobre isso, da luz transcendente, que deve ser internalizada. Ela está sempre permeando a nossa mente, nos envolvendo a nossa consciência, porque juntamente com a vitalidade que o Eterno nos dá, porque se temos vida, porque Ele está nos vitalizando a cada momento. Por isso que os sábios dizem que os mundos e tudo que existe é criado e recriado a cada momento, é sustentado por Ele. Então essa vitalização, ela possui não só essa luz, não só vitaliza, mas também nos traz essa plenitude, né, de existência e toda uma revelação do próprio Eterno e da sua criação. É isso que nós vamos, de uma forma desbloqueada, na eternidade, no mundo vindouro, usufruir. É isso que nós vamos passar toda a eternidade, gente. Usufruindo e se alimentando da luz transcendente, dessas revelações. Ok? Obviamente que é todo um assunto muito mais profundo. Temos que entender que a nossa essência, e já falamos sobre isso ontem, a nossa essência mesmo, nosso eu interior, nosso subconsciente, nos é desconhecido, e só ficamos presos nas concepções que estão no nosso consciente, daquilo inclusive que somos, daquilo que foi formado desde que nascemos, tudo aquilo que foi implantado em nós, com influências do meio, ou nossa própria, da nossa criação, daquilo que somos. Obviamente que em grande parte, a grande maioria, inclusive nós estamos incluídos, porque não fomos criados em um ambiente de espiritualidade verdadeira. Então, em muito nós temos um erro, né, de concepção de quem realmente somos. Então é preciso buscar identidade nossa no Eterno. Ok?
Para isso é preciso estar cada vez mais crescendo nesses entendimentos e meditando nessas realidades. Ok? Então nós começamos a ver que o próprio mundo ele foi criado daquilo que não é aparente, como nós já lemos em Hebreus 11:3. Falamos que também o ser humano, já que também foi criado por aquilo que não é aparente, ele também apresenta realidades não só visíveis, mas invisíveis. Nós temos uma realidade consciente que interagimos, palpável, visível, perceptível, e temos uma realidade invisível, que é o nosso subconsciente, que é aquilo que está no mais profundo da nossa mente e consciência, que passou a ser estudado, né? Que bom, o sinal acho que está melhor, né? Que o Eterno possa estabilizar aí o sinal, não só da internet, mas da sua luz para todos nós. Então, como nós já temos falado muitas vezes, nós mesmos, a exemplo da criação que veio a surgir daquilo que não é aparente, como nós já lemos em Hebreus, nós mesmos também somos parte dessa realidade do que é visível e invisível. Ok? Temos dois mundos em nós, como nós já falamos, o consciente e o subconsciente. A realidade que entendemos nós mesmos está muito invertido. Como nós já sempre temos falado, isso é falado pelos sábios no hebraico como alma de xícara, que é o mundo da mentira, que na verdade quando estivermos no mundo espiritual nós vamos ver que tudo que interagimos aqui é muito invertido. Shalom aí a Zezé. Isso Paulo tentou passar um pouquinho quando escreveu aos Coríntios, onde ele diz lá no primeiro capítulo, 27 e 28 versos: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as coisas vis e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então, nós temos que entender que tudo isso que nós reputamos como realidade, como algo concreto e palpável, não é bem assim. No mundo espiritual, nós vamos ver que aquilo que temos como concreto e real é muito invertido. Ok? Tudo isso foi configurado pelo Eterno para propósitos, para podermos justamente crescer em sensibilidade e percepção dessas realidades. Isso depende do livre-arbítrio, como sempre falamos, depende da busca, depende de muitos fatores, a exemplo, inclusive, do que estamos vivenciando aqui nesse momento, né? Todos vocês que estão aqui e os que estão tendo acesso a esse estudo, né, estão entendendo o que está sendo falado, é prova disso. Em algum momento vocês buscaram, vocês no seu espírito, talvez vocês nem perceberam, nós nem percebemos essas realidades no nosso subconsciente, mas Deus vê. E se nós estamos buscando, Ele vai proporcionar meios de nós alcançarmos. Por isso que as Escrituras enfatizam sempre perseverança e continuar o crescimento em crescer na graça e no conhecimento. No nosso caso, do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Certo? Então existem níveis, como nós já falamos, né? A realidade que entendemos em nós mesmos está muito invertido. E da mesma forma, então vimos os mundos, que foi criado aqui que não é aparente, nós mesmos temos
essa dualidade, né, de realidades visíveis e invisíveis em nós mesmos, realidades que são mais reais e outras que não são reais, são totalmente misteriosas, como o nosso próprio subconsciente. Mas também a própria escritura, ok? A própria escritura, ela foi dada para ser discernida e para ser buscada, as escrituras. Porque se ficarmos na literalidade, as escrituras não vão passar de mais um texto, de mais um livro. Ok? Então, se ficarmos apenas na literalidade, seremos infantis, limitados, conscientes e superficiais. Então nós temos que entender que mesmo nas Escrituras, já vimos a criação, que veio do que não é aparente, nós mesmos temos essa dualidade do que é real, do que não é real, do que é visível e invisível. As Escrituras também existe essa realidade, apesar de ser um livro palpável e escrito, temos que entender que Paulo desenvolveu isso dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pedro vai falar que as Escrituras se discernem espiritualmente, tudo isso que nós já sabemos. Então, as próprias Escrituras nos revelam que o que Deus revelou aos homens está escrito nas Escrituras, é muito além daquilo que vemos na própria literalidade, o que está na letra. Ok? Nós temos que entender que existem níveis muito mais profundos, existem níveis maduros, ilimitados, subconscientes das Escrituras, profundo das Escrituras. Ok? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 3, 1, 2. E eu, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo teve essa dificuldade e transmitiu aí nesses textos essa realidade que estamos falando. Esperemos que nós não estejamos encaixados aqui nesse grupo. Existem muitos meninos que estão em níveis infantis das Escrituras. É preciso nós crescermos para comermos comida sólida. Ele diz aqui a carne, para que possamos nos alimentar. E se somos meninos, a exemplo do que estamos falando de reino, como ele mesmo diz, se um menino for herdeiro, ele não vai poder herdar, não vai poder reinar. Porque menino vai precisar de tutor. Então, se formos meninos, estivermos em níveis infantis, nós não reinaremos. Nós não teremos herança. Paulo também desenvolveu esses pensamentos, ok? É um texto também muito interessante, como também de 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, que é o aspecto que nós estamos falando do consciente, do imaturo, do literal, não compreende as realidades do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura. Inclusive, além de não entenderem, para eles vão aparentar como sendo loucura as verdades espirituais. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Então as verdades das Escrituras se discernem no nível do subconsciente. Então é o que nós estamos falando com respeito à nossa peregrinação. Para alcançarmos níveis de maturidade, uma consciência elevada, nós temos que entender essas realidades. Que tudo que nos cerca em nós mesmos e aquilo que o Eterno nos deu, elas possuem níveis mais profundos. Nós não podemos ficar na superfície. Nós temos que nos aprofundar. Estão entendendo? Que do contrário, seremos meninos inconstantes, como Paulo fala ali, e não reinaremos em vida. Não iremos nos mover no espiritual. Ok? Muitos estão na igreja e não diferem de um ateu que vive. Tivemos aí uma pausa, travou, mas voltou, né? Tivemos uma pausa aí rápida aí. Espero que a transmissão esteja boa para vocês aí. Não sei se é o tempo, que está bem nublado. A internet não está ajudando, o YouTube também não ajudou. Travou aí, não sei porquê, pela primeira vez. Não consegui acessar a transmissão pelo YouTube, estamos só pelo Facebook. Então, as resistências existem, é natural, mas vamos dar continuidade e tentar aí concluir esse estudo hoje, se o Eterno nos permitir. Então, a nossa própria crise existencial pode levar uma pessoa a autoconhecimento e à verdade, inclusive, mesmo causando um grande vazio. Então, se muitos de nós, é isso que está querendo dizer aqui, se muitos de nós temos a tendência de nos acomodar na superfície, naquilo que é visível, isso foi a queda, o privilegiado que é visível da materialidade, se perdeu a sensibilidade e a interação que eles possuíam com o invisível, com as realidades espirituais, nós temos essa tendência de nos acomodar, mesmo dentro das igrejas. Então, como eu havia dito, não há muita diferença entre um religioso e um ateu. Ambos vivem na superficialidade, vivem do que é invisível. Vocês estão entendendo? Não vivem em novidade de vida que as Escrituras falam, em pastos verdejantes. Não reinam em vida, não se movem nos dons espirituais. Deus não pode contar com essas pessoas porque não têm sensibilidade. Não estão na brecha, não vão ser encontrados na brecha. O Eterno procurou nos muros e o profeta declarou que não achou um que estivesse nos muros, nas brechas. Entendem? E assim a sociedade vai vivendo como nós estamos presenciando. A igreja não se posicionando, não estabelecendo o reino como deve, apenas anunciando a sua religião, anunciando a sua escritura e o seu profeta e o seu Deus. Isso não difere das outras religiões, que também possuem uma escritura, possuem um profeta e um Deus. Então é isso que nós temos que despertar, porque isso é inato de nós mesmos, nós possuímos atributos espirituais, não somos apenas corpo, não temos sentidos apenas corpóreos, nós temos sentidos espirituais. Somos constituídos de corpo e alma para aqueles que assim creem, que nem isso muitos não creem. Ok? Toda essa realidade sua que você não compreende é um mistério,
que diz respeito ao seu subconsciente, a interação que você tem com os sonhos. Tudo isso são realidades invisíveis, são realidades subconscientes, daquilo que não se vê, do espiritual, ok? Daquilo que não é aparente. Então, muitas vezes, por vivermos nessa comodidade, Deus muitas vezes pode nos levar, isso aí Ele vai sondar os corações, não é uma aplicação geral, mas é pontual, específica para almas que buscam e, pelo seu livre-arbítrio, estão buscando essas verdades. Ele muitas vezes vai levar pessoas a crises existenciais, que nós chamamos de desertos. E muitas vezes nos leva a grandes vazios. Ok? Isso ocorreu, inclusive, com muitos homens de Deus nas Escrituras, tiveram crises existenciais, mas que, na verdade, tudo estava sendo mobilizado e conduzido pelo Eterno para levá-los a uma alta análise e a destravar aquilo que o Eterno já sabia que eles eram aptos para destravar. Entendem? Então isso também é muito importante. Se olharmos a nossa existência como algo independente, ela não faz o menor sentido. São os atributos que produzem calor, são os atritos que produzem calor e energia que podem ser canalizados para o bem ou para o mal. Nós já falamos sobre isso, estamos falando de crises existenciais, de vazios, não é, de desertos, que muitas vezes somos levados para que a gente possa despertar do sono, como Paulo fala, né? Que temos que despertar para que Cristo nos esclareça. Então, é em razão de atritos, isso nós vemos no mundo físico, nós já falamos sobre isso, é através dos atritos que se produz calor e energia. Se é assim no mundo físico, não é diferente no mundo espiritual. Ok? Então, muitos atritos são produzidos por nós, mas muitos atritos serão produzidos pelo Eterno, para o nosso bem. Certo? Paulo fala lá em 2 Coríntios 8:2, porque no meio de muita prova de tribulação, foram através das tribulações, segundo Paulo, é que se manifestou a alegria, a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Voltou, né? Em Romanos também 5:3-5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Estamos falando de atritos, de crise existencial. Paulo fala aqui em Romanos que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito do Eterno que nos foi dado. Então, Paulo passa, ele vivenciou isso, e escrevendo aos Coríntios e aos Romanos, e deixa isso muito claro, que é através das tribulações que vem a abundante alegria, e é através da pobreza que superabunda a riqueza. E é através das tribulações que é produzida a paciência, que produz a experiência e que produz a esperança. Texto que nós conhecemos, que diz muito a respeito do que estamos falando aqui
dessas crises existenciais que muitas vezes podem ocorrer, que se já ocorreram na vida de vocês, foi para despertá-los e fazê-los de repente chegarem onde vocês estão hoje. Mas não para aqui, vamos avançar no que o Eterno tem para nós, e como falamos ontem, como tudo que existe em nós mesmos se originou naquilo que é eterno, então tudo que temos para nós vivenciarmos é inesgotável. Então vamos procurar crescer e rumo à eternidade. Não terá fim. E podemos ainda aqui começarmos a crescer. E é justamente aqui que teremos toda a determinação do que vamos usufruir na eternidade. Ok? É nessa antessala que nós estamos. É nessa peregrinação. Então vamos peregrinar tendo entendimento e consciência que precisamos alcançar níveis de consciência cada vez mais elevados, para que possamos corresponder com o que Deus quer de nós aqui. Jó 5,7 traz um texto muito interessante, onde é dito assim: mas o homem, olha que interessante, ninguém mais do que ele para falar isso, ou nesse contexto dele, mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Eu encontrei esse texto que corrobora em muito do que temos falado aqui, dos atritos, das tribulações. Vou repetir Jó 5,7. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. É um poema muito bonito, né, que deve até ser colocado bem visível para nós a cada dia, para que a gente entenda que serão essas faíscas que se levantam para voar, que produzirão energia que seja para o bem e para o nosso crescimento, e não o inverso, que é também real. Como sempre temos falado, devemos olhar o mundo como algo conectado ao infinito, e isso também é uma reflexão para crescermos em consciência elevada. Como sempre temos falado nos estudos, tudo está conectado, nada está desconectado, tudo existe e se move nele, como nós já lemos do texto lá de Atos, quando Paulo esteve ali em Atenas, e no Areópago ele chegou a falar isso, falou do Deus invisível. Ele disse que é nesse Deus invisível que nós existimos, é nele, não é fora dele. Nós existimos e nos movemos. Então tudo está conectado, porque tudo veio do um indivisível. Se algo está desconectado, não veio do Eterno, e Deus nos livre. O Eterno nem existiria. Então tudo que existe, nós temos que entender que veio do Eterno, então nada está desconectado. Poucos vivenciarão isso aí. Quem não conseguir atingir esta consciência elevada, como ficará? Diz aqui. Obviamente que o Eterno tem o conhecimento dos níveis de consciência. Como nós já falamos, existem níveis de alma. Ok? Parte de um corpo tem funções que não são tão elevadas quanto outras, mas participam do corpo. Então existirão almas que terão, sim, níveis de entendimento mais elevados do que outros, para a função no corpo. Ok? Isso também será real e realidade no mundo vindouro. Que nós lemos lá
No Apocalipse, como nós já falamos, de vestes brancas, são vestimentas que foram confeccionadas por nós aqui, que vai determinar a minha aproximação maior ou menor da luz, da resplandecência da luz divina. E essa aproximação corresponde a entendimento e consciência elevada. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me elevo espiritualmente. Isso aqui e lá, na eternidade. Então tudo tem um propósito, gente. Ok? Nós não sabemos. Por exemplo, se hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho e vocês estão tendo comigo e tendo acesso a tudo isso, ontem, há um tempo atrás, eu não imaginava que teria. Então tudo vem do eterno. Ok? Obviamente que ele espera que todos tenham acesso a isso. Mas tudo passa, e só ele sabe disso, porque ele é onisciente, tudo passa pelo que está no coração e no íntimo de cada pessoa. Vocês estão entendendo? Por isso que Yeshua sempre declarou, que sempre citamos: aquele que busca, aquele que bate, se abrirá, o que busca vai achar. Vocês entendem? Está muito no íntimo da pessoa. Então tudo que nós temos, ok, dado pelo Eterno, é dádiva dele. Nós temos que estar sempre glorificando a ele, porque nós não somos merecedores, mas ele é aquele Pai, é aquele juiz que a tudo discerne e vê a intenção do coração, como diz as Escrituras. Ele não vê como o homem vê na aparência, como falou a Samuel. Ele vê o coração. Por isso que devemos guardar o coração. Procurar crescer no nosso eu interior, com sinceridade, buscando cada vez mais, ansiando como salmista. Vocês entendem agora por que o salmista declara que ele tinha sede pelo Eterno, pela sua Torá, pelas Escrituras, pela revelação, assim como o cervo brama, né, pelas águas, assim como aguardava pela manhã, a alma dele também anelava e buscava essas verdades espirituais. Então é essa sede, por isso que ele alcançou, é essa sede que temos que ter. E só a teremos se cada vez mais eu souber com entendimento anular os meus instintos que existem em mim para contrapor justamente a esses desejos. E aí é toda uma dinâmica que nós já sempre temos falado, criada pelo próprio Eterno. Então é muito misterioso tudo isso. Falamos apenas, como Paulo fala, tateando, né, procurando entender essas realidades, mas é muito mais profundo do que nós imaginamos. Vamos nos ater apenas ao que os sábios, né, nos revelam, ou que o Ruach HaKodesh pode nos revelar. Ok? Mas é muito profundo. Então está acessível a todos, mas nem todos vão internalizar essa luz. Ok? Tudo vai passar pelo livre-arbítrio. Pelo privilégio. O privilegiar que deu origem à queda é uma inclinação, vamos dizer assim, que se perpetua em todas as gerações. Então haverá aqueles que vão se inclinar mais do que outros. Se inclinar, vão privilegiar mais a materialidade do que outros. Vão privilegiar mais o que é visível, que é temporal, daquilo que é invisível, que é eterno.
está sempre picotando aí, né? Mas vamos crer que o Eterno vai estar segurando essa internet até nós terminarmos. Tá certo? Então isso é importante. Então a gente tem que olhar o mundo como algo conectado ao infinito, algo maior do que é, desenvolvendo uma consciência do alto. Consciência afirma, a ciência afirma que o universo tem fim, tem um limite. O que existe além dessa parede, desse limite, que não ocupa tempo e espaço, nós chamamos de Deus, chamamos de infinito, do acaso. Não importa a linha que você escolherá, o universo surgiu de algo que está acima da natureza e do tempo e espaço. Ok? Não podemos perder tempo tentando entender o eterno, que não é racional ou uma fórmula matemática. Isso é querer ter acesso pela via do racional e do consciente. Não vai conseguir. Por isso que os racionais e ateus não vão entender e não vão aceitar a divindade, as realidades espirituais, porque estão considerando apenas a nível de consciente do que é matemático, do que é restrito a fórmulas e experimentos. Deus é muito mais do que isso. Inclusive, só é acessível para aqueles que desenvolvem justamente o outro aspecto que todos nós possuímos, invisível, que chamamos de subconsciente, ou chamem de qualquer outro nome. Mas é esse aspecto nosso que nós não temos, inclusive, acesso de uma forma direta. Temos de uma forma indireta. Ok? Não podemos perder tempo tentando entender o eterno. Paulo já dizia lá em Timóteo 16:16, aquele que tem ele só, ninguém mais, a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então estamos falando de um ser que, como já falamos em outros momentos, a sua essência nós não vamos ter acesso, nem podemos. Não podemos ter acesso à eternidade, porque não tem princípio nem fim. Temos acesso, sim, ao que ele revelou na criação. Entendem? O único que consegue captar e começar o processo de entendimento do infinito, qual é o nosso aspecto que vai conseguir captar e começar nesse entendimento do infinito, do invisível? É o coração, é o que chamamos de coração, que tem a ver com o nosso eu interior, que é também chamada de alma divina, que no hebraico chama-se Nefesh Elokit, é a alma divina, não é a Nefesh Habahamit, a alma animal, ou a alma material, carnal. Nenhum pensamento pode entender Deus, mas a profundidade do coração. Então é por isso que temos que crescer em desenvolver a nossa percepção interior, as impressões, os insights. Porque o acesso mais elevado que se tem do eterno é através de um atributo intelectual que possuímos, e nós já falamos sobre isso, que é o atributo da sabedoria. Temos 3 atributos intelectuais: sabedoria, entendimento e conhecimento.
parecem a mesma coisa, mas são distintos e interagem simultaneamente. A sabedoria podemos interpretar como aquela inspiração, aquele insight. Todos nós possuímos e interagimos na nossa vivência, só que não percebemos muitas vezes, que não sabemos fazer essa leitura. Os grandes artistas, eles têm os seus insights. Os grandes inventores, os cientistas, para chegarem a revelar algo já existente, né? uma invenção, eles passaram pelo atributo da sabedoria, que foi esse insight. Então, para nós começarmos esse processo de entendimento do infinito e do que é invisível, nós temos que crescer nessa sensibilidade do nosso coração, do nosso eu interior, das impressões interiores, das sensibilidades espirituais, dos insights, que é aí que o Eterno se comunica. Então, as pessoas que desenvolvem muito essas áreas podem ter visões, como nós já falamos, podem ter revelações através de sonhos, passam a ter contato com essas realidades espirituais de uma forma mais profunda. Ok? Trata-se de pessoas que fecham os olhos e sentem algo maior, de uma interligação. Deus não é uma palavra, teoria para comprovar o universo ou filosofia para a vida fazer sentido. O Eterno não é isso. Ele, na verdade, é tudo e real. Eclesiastes 7:25. Eu apliquei o meu coração, veja bem, o homem interior, os insights, para saber inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez, e que a estultícia é loucura. Estão entendendo? O escritor aqui, Salomão, está dizendo que para eu ter conhecimento e discernimento das realidades, eu primeiro tive que aplicar no meu coração para saber, e inquirir e buscar a sabedoria. Então está falando desse eu interior, desse exercício de desenvolver essa sensibilidade da inspiração, dos insights, das impressões que estão pairando na nossa existência. Estão entendendo? Tudo isso aqui é real, gente. Estamos falando de assuntos que não se vê, como Paulo fala, não as visíveis, mas do que não se vê. E se nós realmente fecharmos os nossos olhos, vamos começar a desenvolver essa sensibilidade. Atos 17, 27 e 28 diz também para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, como eu sempre me refiro, o pudessem achar, ainda que o Eterno não está longe de nós. Claro que não, Ele está constantemente vitalizando a todos nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então esse é o texto que sempre nos referimos, que Paulo deixa claro que aquele Deus invisível que ele estava ali comunicando aos atenienses é esse ser que nele vivemos e nos movemos e existimos. E diz aqui que a gente deve buscá-lo, mesmo que tateando, que a gente possa achá-lo
sabendo que Ele não está longe de nós. Por que Ele não está longe? Ele responde: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu sempre tenho falado que só em refletir essa verdade, que diz respeito à unicidade do Eterno, só em refletir sobre isso, gente, a cada dia, ao levantar, no viver diário, ao dormir, vocês não têm ideia do quanto isso vai estar unificando a mente de todos nós e vai estar nos aperfeiçoando para nós alcançarmos essa consciência elevada. Na verdade, toda a nossa realidade está dentro dele, envolvido nele. É exemplo do que carregamos em nosso subconsciente de quando éramos bebê no colo de nossa mãe. Isso aqui é muito interessante, porque isso nós vivenciamos mesmo na materialidade. E o Eterno faz com que venhamos a vivenciar isso na nossa existência material, que é a relação nossa com a nossa mãe quando estamos em seu colo. Essa reflexão é muito interessante. Isso reflete em um grau muito diminuto, mas reflete do quanto ele nos embala, nos envolve na nossa existência. Muito interessante. Porque quando estamos no colo de nossa mãe, isso nós não lembramos, né? Mas está no nosso subconsciente. Na verdade, quando estamos em seu colo, não importa o lugar que nós estamos. Na realidade, somente eu sei. Eu sabia naquela época que eu estava no colo da minha mãe. Ok? E é da mesma forma que a alma se sente, nosso eu interior, nossa alma divina. Ela se sente assim, nós nem percebemos, não sabemos porque interagimos em muito com a nossa alma animal, com nossos instintos naturais e desse mundo. Mas a nossa alma divina, a nossa alma interior, que Paulo chama de homem espiritual, ela sabe o que é isso. Ela sabe o que é se sentir no colo do Eterno. Que é isso que Paulo tentou passar ali, que é aonde nos movemos e existimos. Não importa em que lugar a mãe fosse, nós sempre nos sentíamos apenas em seu colo. Então éramos uma vida conectada a algo maior, que era o colo de nossa mãe, que era todo o afago no colo de nossa mãe, né? Algo maior. Se achamos que somos independentes, todas as análises e discussões na vida serão completamente relativas e superficiais. Se houver essa independência que tanto achamos que ela existe. Tudo é relativo e superficial, baseado em livros, em pessoas, históricos familiares e influências da sociedade. Ficaremos sujeitos a tudo isso. E como somos? A exemplo do que falamos da nossa própria identidade. As inter-relações, as variações de temperamentos, o humor, estão sempre influenciando a todos nós. Todas as decisões de uma pessoa são baseadas em relações e influências humanas. Tudo aquilo que nós fazemos, reagimos em muito, inclusive a forma como reagimos a problemas, é em muito reflexo dos nossos antepassados. É que nós não estivemos lá para ver, mas com certeza os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, tataravós, e vai lá para trás, também reagiam da mesma forma que você reage a determinadas situações. Entendem? Então muito tem a ver com a nossa própria genética. Todas essas nossas atitudes que são visíveis. Por isso que nós temos que cada vez mais, como nas palavras de Paulo, mortificar
evidenciar, vamos dizer assim, porque eu não posso matar aquilo que Deus quer que esteja vivo para as minhas configurações. Mas é eu evidenciar o meu eu, evidenciar a minha alma divina. Estão entendendo? É isso que eu tenho que fazer. Que os meus instintos maus vão me acompanhar até o túmulo. Eu tenho que usá-los sabiamente para o meu crescimento espiritual. E tenho que evidenciar cada vez mais, usando os meus instintos maus, evidenciar os meus instintos bons, o meu homem interior, o meu homem espiritual, como Paulo fala. Certo? E que dará que todos aqueles frutos que nós já conhecemos, que ele relaciona em Gálatas. Não é? A humildade é muito importante, caracterizou e sempre vai caracterizar os sábios, os homens de Deus, pois entenderam que a lógica não é a captação de algo novo, mas a lógica é a captação do infinito. O papel do cérebro, gente, não é entender. Ele não vai entender tudo. Nem a si próprio nós entendemos, nem a nós mesmos. Não é entender a nós mesmos. O papel do cérebro não é entender, é filtrar, é saber filtrar. Se pensássemos em tudo que vivemos ao mesmo tempo, tudo que vivimos, que já vivemos, se nós pensássemos junto, ficaríamos loucos. Ser inteligente não é saber muito. Shalom, Leila aí. Ser inteligente, gente, não é saber muito. Ser inteligente como nós estamos falando, é focar e filtrar em algo específico. Isso é ser inteligente. É ver os detalhes. Não é tentar ver tudo. É ver o específico, os detalhes. Isso é ser inteligente. Saber é não saber tudo ao mesmo tempo, mas é saber de forma focada, concentrada. Quando falamos em inteligência humana, estamos falando na humildade de perceber que podemos pegar algo da sabedoria infinita e trazer para o consciente. Isso é o que deveria ser inteligência humana. É perceber que podemos pegar algo da sabedoria infinita e trazer para o consciente. Tem que analisar, estão entendendo. A pessoa mais humilde pode ser a pessoa que terá esta sabedoria do universo mais revelada do que uma pessoa inteligente e racional. Estamos no mundo invertido. Por muitas vezes, aqueles que nós reputamos como humildes terão muito mais inteligência do que aqueles que nós reputamos como inteligentes e racionais. Uma pessoa mais humilde, introspectiva, que foca o específico, os detalhes, são essas pessoas que têm um coração humilde, introspectivo, é que podem saber muito mais do que um catedrático. O coração está mais puro, mais propício à verdade de uma forma mais profunda. Quando falamos do coração, que é a área nossa que podemos começar o processo e ter acesso à consciência elevada. É o eu interior, é captar essa sensibilidade.
não de focar o todo, que a maioria de nós fazemos. Procuramos racionalizar tudo, colocar tudo dentro de uma caixa que é o nosso cérebro, mas é procurar focar os detalhes, entender que existimos e nos movemos numa eternidade, naquilo que é infinito. Quanto mais eu me humilho, me esvazio, quanto mais eu cresço em sensibilidade de introspecção, de procurar focar os detalhes e o específico, eu vou permitindo que este infinito, que é o eterno tudo, possa estar sendo internalizado em mim. Estou entendendo isso? Já falamos em outro momento por que o Eterno gosta e tem prazer em um coração humilde e quebrantado. Lembram? Por que Deus se agrada de um coração humilde e quebrantado? Porque Ele é humilde e quebrantado. E aí eu falei rapidamente por que Ele é humilde. Porque para que houvesse existências, por entender isso, gente, é muito profundo, daria uma outra série de estudos. Mas procure iniciar essa reflexão. Por que o Eterno é humilde? Porque para que houvesse existência, como nós já falamos em outros momentos, Ele teve que se esvaziar, restringir, contrair a sua luz divina. E nós não temos como captar a profundidade do que foi isso. Para que houvesse existência, para que o desejo dele de ter a criação, de ter as criaturas pudesse existir. E se ele não faz isso, se ele não se humilha, se ele não se esvazia, ele somente existe. Nada mais existiria. Estão entendendo? E ele continua só ele existindo. Vai ficar mais confuso ainda. Nada se alterou nele. Mas através da sua contração, do seu esvaziamento, em algum momento da sua luz infinita, para que houvesse existência e criação, foi um ato de humildade. E é justamente esse coração, um coração humilde, que vai proporcionar meios para que este infinito possa entrar nesse coração. Espero que eu tenha sido claro e que vocês estejam entendendo o que foi falado. O coração está mais puro, mais propício à verdade, de uma forma mais profunda. Coração humilde. Por esta razão está escrito que quando o Messias chegar, está escrito, ele revelará o coração e o valor do coração das pessoas mais simples. Por isso que está lá na bem-aventurado aquele que é humilde de coração. Pois a inteligência que tem no coração de uma pessoa humilde é infinita. O Eterno é humilde. Ao passo que a inteligência baseada na lógica e na exaltação e presunção, ela sempre será limitada. Ok? Então, irmãos, depois de todos os percalços, sem o YouTube aí, não conseguimos entrar na transmissão do YouTube. Depois de alguns picos aí da internet, no Facebook, conseguimos chegar ao fim de mais um estudo. Pediria a vocês que revessem, pudessem rever novamente esse vídeo aí, o estudo de ontem, de hoje, que é um assunto aí muito importante, muito profundo,
que vai estar nos sensibilizando, nos preparando, nos proporcionando meios para que possamos entrar nesse processo que vai durar toda a vida, nesse processo de crescimento de uma consciência elevada, para que a gente possa estar aí nos preparando cada vez mais e cada vez melhor para vivermos no mundo vindouro, mais próximos dessa luz resplandecente. Ok? Boa noite a todos aí, agradeço a todos vocês que continuaram aí presentes, que essas palavras possam entrar na mente, no coração de vocês, de todos nós, para a glória e para a honra do Eterno. Uma semana abençoada para vocês, Shalom, tudo de bom. Amém. A Gerlei diz aqui, eu não quis perguntar porque estive ausente em várias aulas, mas essa inteligência que você falou tem a ver com a sabedoria, a inteligência. São atributos intelectuais, né? Quando a gente fala de sabedoria, boa noite aí, Ingrid. A Leila diz que não conseguiu acessar, mas procure ver se está disponibilizado lá no canal do Facebook. Ok? Todos vocês estão inscritos lá, inclusive é público. Digita meu nome lá. Ok? Boa noite a todos. Essa inteligência que nós estamos falando aqui tem a ver com sabedoria, que é o atributo, né, mais elevado, como nós já falamos, de acesso à divindade. Que tem a ver com essa área, tem a ver com essa área do nosso